Boa noite, está no ar nesta quinta-feira mais um NET Esportes pela TV Maceió, canal 22 da NET e pelo site maceoagora.com.br. Hoje, recebendo com grande alegria o diretor do Museu dos Esportes, Lautenei Perdigão, radialista, jornalista, historiador, hoje aqui com a gente para falarmos prioritariamente sobre o futebol alagoano e todas as experiências que ele viveu ao longo desses anos. Boa noite, Arnaldo. Boa noite, Mota. Boa noite, Lautenei. Prazer, uma honra, NET Esporte, receber você hoje aqui e falar que o Museu dos Esportes, esse mês de agosto, completou 20 anos e também esse mês de agosto, aniversário do nosso Lautenei Perdigão, 79 anos. Dia 27 de agosto, completo Lautenei. Então, esse mês de agosto, super especial para o grande Lautenei Perdigão. Mota. É isso aí. Com o apoio dos nossos anunciantes, a Hortovida, o Tigrão Lanches e a Conexão Turismo, nós estamos no ar com o NET Esporte. E a primeira pergunta, Lautenei, com relação, como é que anda o museu? Vamos começar essa aula de história agora. Boa noite. Boa noite a todos, é um prazer muito grande estar aqui mais uma vez com vocês. Afinal de contas, eu gosto muito de conversar, de falar sobre o esporte, particularmente quando a gente está conversando sobre o museu e o futebol alagoano. Com relação ao museu, ele está vivendo um bom momento. É claro que nesses 20 anos teve os seus bons e os maus momentos, mas muito mais coisas boas do que ruins. E nós estamos vivendo hoje um bom momento e eu espero que ele continue assim por alguns anos. Ok. Quando começou, Lautenei, quando você começou a juntar esse material para o Museu dos Esportes? Olha, em 1957 eu comecei a colecionar através de uma revista chamada Esporte Ilustrado, que era uma revista do Rio de Janeiro muito boa, por sinal eu tenho quase toda essa coleção. É uma revista que começou em 1939, exatamente na época da Copa do Mundo, e ela se estendeu até 1956, exatamente, e terminou quando o Vasco foi campeão naquele ano de 56. Então, a partir dali eu comecei a tomar gosto pelas coisas do esporte e comecei a colecionar algumas coisas que mais tarde, depois que eu ingressei no jornal e depois em rádio, eu comecei a colecionar naturalmente muito mais. Mas eu me lembro que eu tinha um colega, tenho um colega, Valmar Breda, que ele estudava comigo no Colégio Guido, e a gente tinha uma coisa interessante. Como ele gostava também de futebol, eu me sentava ao lado dele, durante as aulas eu fazia uma pergunta e dava para ele fazia uma pergunta e dava para mim. Então a gente fazia uma troca de correspondência na hora da aula, respondendo as perguntas sobre futebol. E isso foi criando em mim alguma coisa, dizendo que eu realmente tinha que procurar histórias antigas, coisas do passado, e ser o que hoje me chamam de historiador. Ok. Essa revista ilustrada, essa aí, Esporte Ilustrado, é essa revista que está na tela, né? Exatamente. Aí já é uma edição mais trabalhada. Né? Mas eu gostava mais das primeiras. As primeiras o papel era melhor, as reportagens com o Luiz Mendes, com o Oduvaldo Cosi, enfim, as fotografias, era uma revista espetacular, muito boa mesmo. Do ponto de vista, assim, essas revistas têm um caráter nacional, mas elas eram feitas no Rio de Janeiro. Além do Esporte Ilustrado, tinha a Manchete Esportiva também no mesmo período, ou foi depois? Não, a Manchete Esportiva veio depois. Por sinal, eu também tenho quase toda a coleção da Manchete Esportiva, como depois começou a vir, antes do Placar, veio a revista Placar também, antes da revista Placar veio o Globo Esportivo, aliás, o Globo Esportivo é de 48, foi a Revista do Esporte, que era aquela menor, né, que veio depois da Manchete Esportiva. Então eu tenho quase toda a coleção dessas revistas que eram muito boas. O caso do Esporte Ilustrado, ela focava mais o futebol carioca. Era sempre o futebol carioca aquilo que eles focavam. Tinha uma página apenas que falava do futebol paulista, mas também ela procurava muito, vamos dizer assim, focar o esporte amador, o voleibol, o basquete, que na época era muito bom na época, e eles também tinham muito essa parte do esporte voleibol e basquete. E era amador mesmo na época. Era o amador, naquela época era amador mesmo. Extremamente amador. Mas a revista Placar, ela nacionalizou mais essa... Você tem essa opinião ou não? A partir da década de 70. A revista Placar é depois da Copa do Mundo. É depois da Copa do Mundo. Eu tenho os primeiros. Eu só não gostei da revista Placar depois de um certo tempo.
No começo ela era muito boa, inclusive eu colecionei essa parte, tenho do primeiro número até um bom número, mas depois, nesses últimos números, ela já não está me agradando muito, por isso eu até deixei de comprar. Mas de todas essas revistas, as que eu gostei mais, o Esporte Ilustrado e a Manchete Esportiva. Manchete Esportiva. O Placar, na década de 70, produziu algumas reportagens sobre o nosso futebol. Exatamente. Né? O tabelão, o famoso tabelão do Placar, vinha reproduzindo todas as rodadas do Campeonato Alagoano, aliás, de todos os estados do Brasil. Com todos, já vinha com todos os detalhes, né? Com todos os detalhes, era muito renda, bom público, aquela parte era muito boa. Exatamente. Agora, falando nisso, com relação a essa questão da imprensa, vamos dizer assim, Lautenei, você acha que a imprensa alagoana, qual é a sua opinião com relação à imprensa alagoana no destaque do futebol de Alagoas? Ainda mudou muito, ainda falta muita coisa para hoje, ou se deu avanços significativos nesse sentido? Olha, por um lado avançou, por outro não. Por exemplo, na minha época, quando eu entrei na Rádio Progresso, e depois na Rádio Gazeta, e depois um período na Difusora, a gente não tinha televisão, a gente não tinha microfone sem fio, a gente não tinha celular, não tinha internet, não tinha nada disso. Até as fotografias que a gente colocava, a gente também escrevia, no caso, quando eu estava na Gazeta, para Gazeta Jornal. O jornal. Eu me lembro que Zé Ronaldo, por exemplo, tinha um jogo em Penedo, CRB em Penedo. Era a máquina Hamilton na época. Né? Aí a gente ia para Penedo, transmitia o jogo, e Zé Ronaldo ia como fotógrafo da Gazeta. Terminava o primeiro tempo, Zé Ronaldo voltava para Maceió. Tirava algumas fotografias do primeiro tempo. Aí ele ia revelar o filme, ia entregar o filme para o pessoal da oficina, que eles colocavam a fotografia num zinco e numa madeira para poder colocar no jornal. Então havia essa dificuldade. Hoje não, hoje você pega no computador, você já faz tudo pronto. Isso é na época do linotipo, então. Exatamente. Então aquela eram as dificuldades que a gente encontrava, mas que a gente não sentia tanto como dificuldade, porque fazia parte daquele momento. E a foto tem que preparar um clichê. Exatamente, o clichê é que existia muito isso, né? Então hoje, quando se lembra desse tempo, a gente diz, a gente não tinha isso, e hoje tem. Mas naquela época, a gente não sentia falta, porque claro que não existia nada daquilo que existe hoje, né? Então a gente tinha que usar... Aquilo é o que tinha de mais moderno, Era o que tem mais moderno. Então a gente tinha que usar aquilo que a gente tinha nas mãos, e a gente fazia aquilo muito bem. Mas, olha a revista Placar aí, ó. Essa aí é da década de 70. Essa Placar, já é de 70. Essa é da década de 70. Tá certo? Agora, com relação a essa... Voltando ao tema aqui da nossa imprensa, né? Essas mudanças do ponto de vista... Mas de atuação, né? De rádio, jornais... Aí nós falamos aqui agora há pouco das revistas nacionais que colocavam o esporte, principalmente o futebol, em evidência. Aqui nós tivemos revistas nesse sentido, ou jornais especializados apenas com futebol. O último foi o Drible, né? Que esteve agora mensalmente. Mas nós tivemos... do Malandrinho, mas... olha, quando eu trabalhava na Gazeta, aí juntou Renan Rosas, que era um dos diretores da Gazeta, eu, Zé Ronaldo... Você na Rua do Comércio, Luiz Alves, Na Rua do Comércio? Na Rua do Comércio, esse aí foi na Rua do Comércio. Então a gente tentou, e durante 2 anos a gente fez a Gazeta Esportiva. A Gazeta Esportiva, ela era... De que ano isso? 65 e 66. Aí a Gazeta não queria fazer isso. Então esse grupo se juntou e a Gazeta disse, bem, vocês têm isso aí, vocês vendem, e a gente fica a metade para a Gazeta e a outra metade para vocês. Vinha como encarte, Não, ela era na segunda-feira, dia de segunda-feira, 1h da tarde, saía esse jornal. Saía especificamente a Gazeta Esportiva. A Gazeta Esportiva era. Colocando e cobrindo o que foi que aconteceu durante a semana. Essa é uma grande toda. Carência que nós temos hoje. Eu tenho encadernação de todos esses números. Então a gente trabalhava durante a semana com o esporte amador, fazendo entrevistas com jogadores, não só do futebol, como do voleibol, do basquete, enfim, de todos os esportes. A gente passava a semana preparando a Gazeta, e no domingo a gente ia para o campo fazer a reportagem sobre a rodada do futebol alagoano. Essa rodada do futebol alagoano ela era preparada no domingo à noite e na segunda de manhã, para as duas páginas. As duas primeiras páginas. Melhor, a primeira página e a última, né? Então o Zé Ronaldo fazia as fotografias, eu fazia a reportagem, o Avelar ajudava, fazia também, o Jorge Lins ajudava,
o Luiz Alves fazia também a sua parte, enfim, cada um fazia a sua parte. E colocava os resultados dos jogos todos ali? Colocava o resultado dos jogos, e os jogos eram comentados. E, por exemplo, na primeira página sempre saía uma fotografia bem grande do jogo, né? Do jogo principal. Do jogo principal. E o comentário era um comentário grande, era um comentário explicando como hoje se faz no rádio, que se usa comentando que foi assim, como foi a maneira de se desenrolou o jogo. A gente escrevia aquilo exatamente. Eu aprendi a gostar de futebol e acompanhar o futebol de Alagoas aqui em 72, 73, lendo o Jornal de Alagoas, meu pai era assinante, e vi os comentários dos jogos. Hoje eu sinto uma falta enorme, eu acho uma realidade completamente diferente, porque na segunda-feira nós não temos a repercussão do jogo do domingo. Não tem. Exatamente. Né? Exatamente, tem mais recursos técnicos hoje, e você na segunda-feira é um vazio, não tem nada. Quando chega na terça-feira, o futebol parece até que não houve rodada no domingo. Né? E uma das coisas, eu não é querer fazer crítica, porque cada um tem o seu tempo, a sua época, claro, as suas dificuldades, as suas coisas boas. Mas na nossa época, por exemplo, a gente não tinha as máquinas que existem hoje. E se você pega um jornal de anos atrás, você vê as fotografias bonitas, as fotografias belas, as fotografias muito boas. E hoje a gente não vê essas fotografias. E eram fotografias grandes que a gente colocava nos jornais. E a máquina Rolleiflex, será que isso fazia grande diferença ou não? O Zé Ronaldo era o bom na máquina, né? Então ele fazia cada fotografia espetacular. A gente, quando pega assim, não só a Gazeta Esportiva, como a Gazeta mesmo, e o próprio Jornal de Alagoas, eu tenho página do Jornal de Alagoas dos anos 70 também, e dos anos 50, quando o Aldo Ivo fazia a página inteira de um comentário de um jogo, fazia de uma página inteira de jogo. E ele tinha que fazer isso no domingo, depois do jogo, na segunda-feira, para entregar, para poder sair na terça-feira. Mas na terça-feira saía. Hoje em dia, eu lamento, mas a gente pega e metade da página do Esportiva tem propaganda. E não sai nada do jogo do domingo. Não sai, não. É por isso que hoje em dia, para fazer a estatística do jogo, eu, como continuo fazendo a estatística, por exemplo, CCRB, eu tenho que pegar ouvir o rádio e anotar direitinho, porque não sei se no jornal vai sair exatamente aquelas informações que eu gostaria que saia. Arnaldo. Não sai também muito por conta da tecnologia hoje, né? Quando acaba o jogo, a gente abre qualquer site e 5 minutos depois está lá tudo do jogo, sobre o jogo. Até porque a Gazeta de Alagoas, que é o maior jornal nosso, não circula segundas-feiras. Não sei se agora está circulando. Nenhum circula. Então nenhum circula. Então até por isso. Mas aí, para o historiador, para aqueles que querem, por exemplo, ela sai nos sites, no Facebook, sai tudo por ali, direitinho, todo tá. Mas depois some. Depois aí você some. quer, daqui a 10 anos, daqui a 5 anos, você tem um jogo, você recebeu um Fla-Flu, um jogo qualquer. E você vai procurar nos jornais o resultado, como foi a renda, como foi a escalação dos times, você não encontra. E você não pode voltar no tempo no site. Exatamente. Entendeu? Então o historiador pede, porque não vai procurar e não vai achar. Se ele não fizer na hora, vai ser difícil. Realmente. Com certeza. Mota. Não, eu estava aqui falando em off com o Lauterney e com o Arnaldo e Paulo Cajueiro. O Repelé foi uma coisa boa para o nosso futebol? O senhor avalia dessa forma? Eu acho que sim. Era bom ver no Mutange, ver a Pajuçara sempre lotada. É claro que era estádios para 4.000, 5.000 pessoas, mas a gente via, não tinha o alambrado no começo, depois dos anos 60 começou a colocar o alambrado, e a gente via o pessoal na cerca, ou mesmo no alambrado, conversar até com os jogadores, porque na minha época de cronista esportivo, não tinha essa história, acabou o jogo, o pessoal ia para o vestiário, conversar com o treinador, às vezes ficavam por ali mesmo. Não tinha esse rigor, porque era tudo amador. Olha essa época aí. não tinha esse profissionalismo, era tudo amador. Então era um ano bom, porque a gente sentia a coisa mais de perto. Parece que o calor, a gente sentia aquilo mais de perto. Mas o Trapichão, o tamanho dele, a novidade que era da época, eu que acompanhei o Trapichão muito antes. Você sonhando toda semana, eu ia uma vez por semana. Essa era a grande Era a arquibancada, era lá de cima. Não, esse é do lado esse é do lado da ferradura. Do lado da entrada porque aí tá no lado, vamos dizer, das cadeiras. Do lado das cadeiras. É o quarto piso aí. É o quarto piso, tá bem alto aí. Entendeu?
Então eu acompanhei isso aí bem antes, porque eu sempre digo que eu tive a felicidade de fazer parte de um grupo que era comandado pelo Coronel Nilo Floriano Peixoto, e foi uma comissão escolhida pelo Major Luiz Cavalcante, que na época era o governador. Ele escolheu um grupo, era eu, o Bastinho, o Coronel Nilo, o Abelardo Marinho, tinha também um engenheiro do DR e tinha o presidente dos estivadores. Aí, toda quinta-feira a gente saía para escolher um local onde fosse construído o estádio estadual. E a gente, toda quinta-feira a gente saía. Eu saía do banco, tinha uma licença especial solicitada pelo gabinete do governador para me liberar na quinta-feira de tarde para me ir lá para... A escolha do Trapiche se deu por quê? Se deu porque a gente procurou muito e a gente não encontrava, porque na cabeça da gente, eu não sei, não me lembro quem foi que deu a ideia, mas a grande coisa que a gente queria era o escoamento do público. Do público. Era. Por exemplo, eu sempre dou um exemplo disso. Por exemplo, o campo do Corinthians do Corinthians Alagoano. Você sair para a direita, você pode sair direitinho, mas se você quiser ir para o outro lado, você encontra dificuldade, porque não tem nenhum sinal, e ali a pista hoje é para cima. Então, a gente, pensando num bom escoamento, a gente procurou numa série de cantos, e ali era o Moraizinho, tinha uma vacaria ali. E ali, se você nota, tinha saída para o interior, o pessoal do interior podia chegar ali e voltar para o interior, para ali por perto. Saída para Bebedouro, saída para o centro, saída pela praia, ia por todo canto. A única coisa que me deixou meio assim chateado depois foi porque quando fizeram o trapichão, aqueles portões que eu pensei que iam ser todos abertos, só eram abertos depois do jogo dois portões abertos, os outros eram fixos. E esses dois abertos tinha dificuldade do torcedor sair, porque no mesmo portão que saiu o público, saía também os carros. Aí começou a atrapalhar um pouquinho, se bem que saiu dali, cada um procurava a sua A Siqueira Campos já era naquele formato ali? Naquele mesmo formato, não mudou nada ali. Só que Os hoje... Os transversais que eram de barro, né? Isso aí de areia, muitas transversais ali naquele período. Ali era, para ir para a praia, mas tinha sempre, tinha muitas transversais ali que podia... Já era assaltado, podia chegar na praia tranquilo. Certo, Arnaldo. Okay. Lautenei, quem colocou o maior público, CSA ou CRB no Rei Pelé? Na história? Olha, só se a gente for fazer uma conta de cada um dos jogos. Agora, teve um jogo, CSA e CRB, que deu 36 mil e um quebrado. 76, se eu não me engano, foi 1-0, um gol do Enio Oliveira. Que até houve uma festa que desceram com a bola no helicóptero. Foi uma grande festa que teve e foi 1-0 o gol do Enio. E nesse dia foi, se eu não estou enganado, foi o maior público, foi nesse dia. Foi 36, um pouco mais de 36 mil pessoas. Agora, essa parte de dizer quem vota mais depende muito do momento de cada clube. Porque quando o clube está bem, a torcida vai e vai. Por exemplo, hoje o CCA na segunda divisão enchia o estádio do Trapichão. Mas quando o time está na mal, a gente vai para o estádio e chega lá e não vê muita gente. Porque o torcedor fica desanimado. O torcedor quer que o time ganhe, quer ser um vencedor, quer ser campeão também. Quando o time ganha um campeonato, o torcedor se sente campeão também. Uhum. Então, quando o time não está numa boa, ele não vai. Normalmente ele não vai. Voltando para a questão da inauguração, né? 2 perguntas aqui. A primeira, o nome Estádio Rei Pelé. Quem foi que escolheu? E você concorda com isso, com esse nome? Porque surgiu uma polêmica, na minha concepção falsa, né, de que o Pelé não merecia essa homenagem. Tá certo? E o Pelé não teria nem vindo. Isso é uma farsa que o Pelé naturalmente veio. Tá certo? Aí descerrando a placa, tá certo? No Estádio Rei Pelé. Tá certo? Ele foi no dia da inauguração. No dia da inauguração, exatamente. Que ano foi aí, Lautenei? Mascanuto do chapéu ali atrás. Mascanuto. O governador Haroldo Miranda. Já o Lameia Filho, não é isso? Era o Lameia Filho, já era. Porque o estádio começou com o Major Luiz Cavalcante e terminou com o Lameia Filho. Por sinal, uma coisa boa que aconteceu é que o chapéu de couro na cabeça do Pelé. Né? É que o Lameia Filho, quando assumiu, ele não mexeu em nada no pessoal que trabalhava no Trapichão. Continuou o Napoleão Barbosa, continuou o pessoal todo que trabalhava, inclusive todos os engenheiros que eram alagoanos, inclusive o Vinícius Maia Nova quem comandava, continuaram todos eles. Olha o microfone ali, um HT, né? Qual foi o ano aí, Lautenei? Esse aí foi dia 25 de outubro de 1970.
1970. Quem foi que escolheu esse nome, Estádio Rei Pelé? Foi lá minha filha. Porque eu tenho ingresso para até esses 2 ingressos que eu tenho, que é para o 4º jogo. E diz Estádio lá minha filha. O nome do estádio era lá minha filha. Mas o Brasil ganhou aquela Copa do Mundo de 70, o tricampeonato. Foi aquela festa. Em junho. E segundo pessoas que estavam lá com ele, na hora da festa, o governador chegou lá no lá em cima teve uma festa de frente ao palácio. E o governador achou que tirar o nome dele e colocar o Pelé, porque foi a grande figura, foi a última Copa do Pelé, essas coisas todas, e ficou o Pelé. E essa inauguração, ela ocorreu antes, no dia 16 de setembro de 70? Não, ela foi no dia 25 de outubro. Mas houve alguma coisa desse dia, 16 de setembro de 1970? Segundo um depoimento que o Vinícius Maia fez comigo, aconteceu um caso interessante com isso. No dia 16 de setembro, o José de Mello, que era o secretário de Educação, quis fazer o 16, porque naquela época, 16 de setembro, tinha sempre um desfile de estudantes. Exatamente. Aí ele quis fazer no Trapichão, e o Vinícius Manuel foi contra, porque achava que ainda não estava terminado, e não ia dar certo, porque podia acontecer alguma coisa de errado. E o governador recebeu o Zé de Mello e conversaram e terminou aceitando. E esses desfiles de 16 de setembro? Aconteceu. Desculpa interrompê-lo, era na praia, na Avenida da Paz. Era na praia. Mas nesse dia aconteceu dentro do estádio. Aconteceu mesmo? Aconteceu. O Vinícius Maia com raiva, na véspera, foi embora. Vou para Recife, não quero nem saber disso aqui. E foi. Aí o que aconteceu? Como o estádio estava... não tinha sido terminado, estava em obras ainda, colocaram as catracas para ver alguma coisa de público, sim, colocaram as catracas lá. Só que a catraca não funcionou direito. Aí o Vinícius Maia, quando foi no dia do jogo, o Vinícius Maia, mas já veio de noite, já ia encerrando tudo. E o Vinícius Maia, quando chegou perto de Maceió, que ligou para a rádio difusora, o Luiz Tojó estava dizendo: 100 mil pessoas no estádio. Aí, já no dia 30, no dia 25 de outubro. Não, isso em setembro, dia 16 de setembro. 100 mil pessoas no estádio. 100 mil pessoas naquele dia do desfile. E o Luiz Tojó não gostava de exagerar nem um pouquinho, né? Nem um pouquinho. Aí o Vinícius disse: não é possível, não tem isso. Quando foi na segunda-feira, o Vinícius Maia voltou para o Trapichão, conversou com o Napoleão Barbosa e disse: olha, não tem condições de aqui ter 100 mil pessoas. Luiz Tojó, carinhosamente, era apelidado de Luiz Multidão, né? Resultado. Geralmente ele dizia que tinha um triplo. Resultado. Pegaram, porque o pessoal botou, tinha uns convites, era um ingresso, e colocaram no carro. Aí somaram tudo. Aí quando foi alguém, pensou no dia da catraca, na catraca, segundo o Vinícius Manuel. Aí o que aconteceu? A catraca não funcionou da seguinte maneira: entrou 50, saiu 50. Aí por isso que deu 100. Ele exagerou nos 100, porque não entrou 50, né? Quer dizer, o pessoal entrou e saiu, e a roleta era 2 vezes. E deu ali, não acho que nem isso. Não deu. Olha nem, a geral aí. Essa aí é a geral do dia da inauguração. Da inauguração. Lotada. No dia 25 de outubro. Agora a geral cabia quase o público sentado. Né? A geral e as grandes arquibancadas do CCA é que dava o grande peso de público dentro do estádio. Quer dizer, acabaram com a geral, diminuiu muito. E as grandes arquibancadas do CCA botaram cadeira, diminuiu também. Então o estádio não encolheu. O que acabaram foi com o público de dentro a acomodação do público. Como diz o Paulo Cajueiro, público de ginásio, né? Aqui hoje a capacidade virou um ginásio. Mas o próprio Maracanã, que também não diminuiu, que chegou a ter 200 mil pessoas, hoje dá 70, 80 por aí, né? Entendeu? E essa divisão, Lautenei, porque historicamente o CSA sempre ficou nas grandes arquibancadas e o CRB Olha, não sei, eu confesso a você que eu não sei como foi isso. Essa divisão não foi preconceituosa, não? O CRB elitizada? Não, talvez porque, como se diz, o pessoal do CSA começou a tomar mais, ficar mais para ali, e ali era o sol, né? Muito sol ali. E o pessoal do CRB talvez querendo ser bem mais sombra, ficou lá de cá, não sei, pode ter sido isso. Mas quando o CSA começou a tomar conta daquilo ali, aí não ia mais permitir, porque senão
na primeira reforma do Trapichão, houve uma coisa gozada, que eu estava acompanhando por causa do museu que ia ser inaugurado. Na época do GB, né? Na época do GB. E, como se diz, eu me dei muito bem com o Gilmar Camerino, né, que era o superintendente. Aí, quando começou, o GB chegou e disse um dia, não, tem que ser do cadeira aqui, que tem que ser como a CBF quer, antes da CBF. Aí, eu disse ao Gilmar, quando ele começou a botar a cadeira lá em cima do CCA, ali, né, eram as cadeiras azuis ali. Aí eu disse ao Gilmar, bota umas 10 cadeiras azul aí, azul não, vermelho aqui para ver. Aí, foi uma briga, foi uma confusão. O telefonema para ele tem que tirar, que não pode ficar vermelho ali. Ficou, torcida, simbolicamente, né? Ficou ligado à torcida do CSA. Ficou a torcida Hoje do CSA. já não existe mais isso. Né? Não. Porque tradicionalmente essa questão era tão forte que, por exemplo, um jogo CRB e Dínamo, CRB e Asa, a própria CRB nem ia para aquele lado de lá, deixava vazio. E ia para o lado da sombra. Né? Até o túnel também foi. O vermelho e o azul foi pintado assim mesmo? Não, olha... Ou isso foi com o tempo? Foi com o tempo. O tempo é que... Mas eles escolheram aqueles dali, o CRB do lado esquerdo das cabines e o CSA do lado direito? Também, eu não sei. Ou foi assim, aleatoriamente, chegou lá... Chegou lá, ficou e... Você sabe, quando vai num negócio desse que acostuma, aí, não, na outra eu fico do lado de cá. Olha a imagem da geral ali. Essa é a parte... Olha aí. É uma pena só ter 5 ou 6 minutos desse jogo. Infelizmente só tinha isso. E isso eu achei no dia. Às vezes é como o pessoal não gosta da história. Quando eu saí com o Gilmar Camerino para escolher o local para o museu, na sala onde fica aquele mini auditório, era uma sala pequena. Olha a grande arquibancada aí como estava no dia da inauguração. Aí nessa sala que tinha 4 pessoas trabalhando, ali era uma parte, não me lembro bem o que eram 4 pessoas que trabalhavam ali. E o Gilmar disse que dá, enfim, acertando para quebrar, porque aí são 3 salas, né? O museu são 3 salas. E tinha um armário daquele de aço, e não sei porquê a gente começou a mexer no armário, não sei se foi eu ou foi o Gilmar, abria as gavetas e na gaveta de baixo tinha um rolo de fita daquele 35 milímetros, sei como é um rolo grande assim de fita. 16 milímetros. Aí eu perguntei ao Gilmar, mas que é isso aqui? Aí ele disse, rapaz, não sei não. Aí alguém disse assim, isso é do jogo de inauguração. Olha só. Isso descoberto, quer dizer, a inauguração foi em 70, quando a gente foi para lá foi em 93, não sei se esse tempo todo ficou lá, mas ele estava totalmente desprotegido. Aí o Gilmar disse, olha, ele leve para ver o que é realmente. Eu levei ali junto do Banco do Nordeste, onde tinha a FAD, a Federação Alagoana de Esporte Amador, né? Também tinha um rapaz lá que mexia com esse negócio de filme. Aí eu fui lá, levei para ele quando pegava assim, que ele rodava assim, ia quebrando. Aí, no fim, sobrou esse minuto que eu... 5, 6 minutos. Sim, não passa de 6 minutos. Preciosos, né? Os jogos inaugurais, aqui não tinha TV, e a TV Rádio Clube do Recife transmitia esses jogos. E quem exibia o tape. E quem transmitiu o jogo, esse jogo inaugural aqui para a televisão de Pernambuco foi o Antônio Torres. Foi quem transmitiu esse jogo. Porque o locutor que deveria ter vindo teve um problema no meio da estrada e não chegou a tempo, e o Torres estava aqui, o Torres trabalhava em Pernambuco, na Rádio Pernambuco, aí transmitiu esse jogo. Da TV. A TV Rádio Clube era afiliada à TV Tupi, né? A Rede Tupi de televisão. E alguns jogos depois ainda... porque foi quase um mês de jogos, né? Tinha jogos, era jogo domingo e quarta. E eram bons jogos. Certo. Arnaldo. Lautenei, eu como flamenguista roxo, eu sei que você é vascaíno, eu tinha curiosidade de saber a respeito do Dida. Como foi que o Dida chegou lá no Flamengo? Eu vi depoimento do Zico, que colocou o Dida num patamar altíssimo. Eu queria saber um pouco da história do Dida. O Dida eu conhecia ele desde esses 10 anos, 9 anos por aí, que eu morava na rua Dias Cabral e o Dida na rua do Hospital. O fundo da minha casa dava com o fundo da casa dele. Então eu me dava muito bem com o Luiz Alves, irmão dele, o Edgar, o Edson, o Wilson e o Dida, que jogava bola com a gente, inclusive no CCA em 52, quando eu jogava, o Dida jogava no CCA também. E o Dida sempre foi um jogador espetacular. O grande problema do Dida é que ele se machucava com uma certa facilidade.
num jogo da Paraíba com Alagoas, pelo Campeonato Brasileiro no começo de 54, Alagoas estava perdendo de 3-1 no primeiro tempo. E no segundo tempo virou para 4-3 e o Dida fez os 2 últimos gols. E estava presente lá uma delegação de voleibol do Flamengo que tinha vindo jogar aqui em Maceió. E o pessoal do voleibol se entusiasmou com as jogadas do Dida e começaram a procurar saber. E dizer, o Dida é o grande jogador hoje do futebol alagoano e tal. Porque alguns clubes, como o Náutico, o Vitória, o Bahia, que tinha levado bandeira de Alagoas, e o Claudinho também. Bandeira era goleiro, né? Era goleiro. E o Claudinho, que era do CRB, também foi para o Bahia. Aí com isso, o Náutico, o Sport, queriam levar o Dida e o Dida nunca quis. O Dida, como foi sempre um torcedor do Flamengo, desse fanático também, e era grande fã do Leão da Silva, o Dida disse, não, só sai daqui de Maceió se for para o Flamengo. Aí surgiu a oportunidade porque o pessoal chegou no Rio de Janeiro, procuraram o presidente, que era o Gilberto Cardoso na época, e o Gilberto Cardoso se entusiasmou, mesmo sem conhecer assim, e o Dida custou apenas um valor de uma transferência que foi R$2.000. Na época, 2.000 cruzeiros, não sei. Pronto, depois desse jogo, logo depois o Dida foi para o Flamengo. E, por sinal, quando ele saiu daqui num avião da FAB. Esse último é o Zagallo? Desculpa. É o Zagallo. Joel, Paulinho, Índio, Dida e Zagallo. E quando ele saiu daqui no avião da FAB, e o avião da FAB teve que parar em Salvador, porque o Dida começou a se sentir mal com o negócio de icterícia, aquele problema, aquela doença que fica amarela. Ele não começou a não se sentir bem. E o brigadeiro foi e disse, olha, Dida, você vai ficar aqui, eu vou embora, que eu tenho que ir para o Rio de Janeiro. Aí o Dida, não, se eu não for agora para o Rio, eu não vou mais. Aí levou ele para uma clínica lá, medicaram, e ele foi para o Rio. Quando ele chegou no Rio de Janeiro, o Flamengo estava na Europa, estava jogando na Europa. Se eu não me engano, estava na Suécia. Aí ele estava doente, o Gilberto Cardoso, médico, você vê como o destino marca as coisas, né, quando tem que ser. O Gilberto Cardoso, presidente do Flamengo, sem conhecer o Dida. Essa fotografia essa e outras foram as primeiras fotos do Dida no Flamengo. Na Gávea aí atrás. Na Gávea, aquelas grandes arquibancadas. Exatamente. Gilberto Cardoso levou o Dida para casa dele, cuidou dele o tempo que o Flamengo estava na Europa. Só depois de mais de um mês é que o Dida foi para a concentração do Flamengo jogar. Então, o Dida começou no aspirante e muita gente... Antigamente os juniores eram aspirantes. Era. Tinha o aspirante na preliminar. E o Dida danado para fazer gol. O Júnior, o Carlos Alberto Torres e outros jogadores diziam que alguns cantores que fazendo seus depoimentos dizem que ia para preliminar somente para ver o Dida jogar. E o Dida, ainda em 54, ele jogou pela primeira vez no Flamengo, no Vasco Flamengo. E o Flamengo ganhou 2-1, fazia muitos anos que o Flamengo não ganhava, e ele ganhou 2-1. Agora você vê como são também as coisas interessantes. Nesse dia, o Freitas Solis, que era o técnico do Flamengo, o ataque do Flamengo era Joel, Rubens, Índio, Benítez e Zagallo. E o Dida jogava no aspirante com o Babá, era aquele cearense, aquele baixinho Babá. Então, quando o Benítez se machucou, e o Dida entrou. Só que o Freitas Solis disse, bem, para entrar o Dida, chamou o Dida e chamou o Babá. Porque eles se entrosavam bem na partida preliminar, e jogavam bem no aspirante, então ele pegou o Zagallo, o Zagallo foi para o aspirante, para preliminar, jogar na preliminar, e o Dida e o Babá jogam no time principal. É claro que acabou o jogo, o Flamengo ganhou, o Dida jogou mais ou menos, jogou bem, porque o time ganhou, jogou bem com o Babá. Quando foi no outro jogo, voltou o Zagallo, jogou o Benítez, e os dois voltaram para o aspirante. O Dida... Duas coisas aí que eu quero... Duas coisas interessantes aí. Primeiro que o Zagallo aceitou jogar no aspirante. O que talvez hoje em dia um jogador que está jogando no time principal não quer voltar. Não queira voltar. Não quer, entendeu? Queira criar um problema. E o Zagallo deu uma declaração agora na rádio, na ESPN, sobre... Está completando agora 80 e... 85 tem mais de 80. Tem mais de 80 anos. E o Zagallo estava dando a declaração colocando o seguinte, que ele jogava com a 10 no América, quando ele começou. Aí ele olhou assim e disse, rapaz, mas tem muito jogador bom com a 10. Eu vou jogar com a 11, eu vou para a ponta esquerda. E olha essa foto aí. Ó. É de Zagallo no vestiário. O Dida jogou a Copa de 58? Jogou o primeiro jogo, foi a primeira partida. Ele se contundiu?
O problema foi o seguinte, porque o Dida... Porque essa entrada do Pelé, aí você falou sobre o destino, mas o destino estava reservando porque a gente conhecia o moleque de 16, 17 anos, a favor do Pelé. Foi o Pelé. Porque é o seguinte, quando houve a convocação, foi convocado Almir, Dida e Pelé. O Almir disse que não gostou do ambiente, achou que não ia ganhar a Copa do Mundo e preferiu excursionar para o México com o Vasco da Gama. Aí, o Almir Pernambuquinho. Aí ficou o Dida e o Zagallo. Se você pegar a relação dos jogos que antecederam, os treinamentos, os jogos treinos. Os treinos e os jogos de treino, enfim, os jogos que o Brasil deu antes da Copa, jogava o Dida, no segundo tempo, no desenrolar do jogo, entrava o Pelé. Foi, na maioria dos jogos, foi sempre assim. Quando chegou na véspera do jogo, na véspera da Copa, o Pelé se machucou e o Dida também se machucou, sendo que o Pelé foi um pouco mais grave do que o Dida. Aí o que foi que aconteceu? O Dida foi para teve 2 jogos antes de ir para a Suécia, teve 2 jogos na Itália, que o Brasil ganhou de 4-0 e 4-0 do Milan e da Fiorentina. O Dida jogou. Olha, esse é o Almir e o Pelé. Polêmico o Almir. É porque aí foi na decisão. Foi assassinado o Almir. Aí foi naquela decisão do Mundial de 63, que o Santos virou para 4-2 e o Pelé não jogou, e quem jogou foi o Almir. Então o Dida machucado foi para a Itália, foi com a delegação. E o Pelé estava mais machucado que ele jogou, o Dida jogou. Tanto assim que ele foi substituído, que ele jogou com o Mazzola, ele foi substituído pelo Vavá nos jogos lá da Itália. Ele chegou a fazer gols nesses jogos? Ele fez 2 gols, fez no caso 4 gols, 2 em cada jogo. Aí o Didi... Mazzola tem a dupla nacionalidade. Ele jogou no Campeonato de 62 pela Itália. Na Copa, né? Pela Itália, exatamente. Foi na Copa do Mundo de 62. Né? Foi para a Europa, na Itália e lá. Antigamente podia isso. Podia naturalizar. E porque ele era filho de italiano, descendente de italiano. Resultado. Até eu fiz uma entrevista com o Didi e o Didi disse assim: eu disse ao Dida, jogue, porque o seu pé a sua tornozela está ficando inchado, mas você joga porque o negão está aí. Se ele entrar vai ser difícil. Aí você vai jogar. Aí ele jogou e a contusão se agravou porque ele jogou as 2 partidas, mesma parte, se agravou a contusão no jogo da Itália. No primeiro foi já no final da Copa, quando o Pelé já era o titular, né? E o Dida estava na reserva. Então o Dida jogou o primeiro jogo, por sinal. Foi Brasil e Áustria. Brasil e Áustria, 3-0. Se o Dida tem feito os gols naquele jogo, certamente ele não sairia e o Pelé, para entrar, podia entrar em outra posição. Mas ele não fez gol. E ele que era o artilheiro do Flamengo e foi o grande ídolo dos anos 50 no Flamengo, na época do Maracanã, quando inaugurou. Não houve uma pressãozinha do Paulo Machado de Carvalho, não. O que operar nos bastidores com o Feola, que era paulista. O que aconteceu foi o seguinte, foi que o grande ídolo dele, que era o Leandro da Silva, fez uma série de críticas. Aí ele chamando ele de medroso. Aldida. O Castilho, também quando ele veio aqui em 59, quando aqueles times vieram aqui em 59, Flamengo, Vasco, Botafogo, vieram para cá jogar aqui, em 59, na época depois da Copa do Mundo, o Castilho me disse que o Dida, conversando como foi a atuação de Dida naquele jogo, ele disse que o Dida jogou em 58 como o Tostão jogou em 70. O Dida, como a gente diz, talvez até fora daquela maneira dele de jogar no Flamengo. Mas se ele não joga saindo da área para entrar o Mazzola não teria feito os gols que o Mazzola fez. O Mazzola fez os 2 gols. Entendeu? Então, o Dida se machucou, mas tanto assim que ele não jogou no segundo jogo, que jogou o Vavá e o Mazzola. Foi contra a Inglaterra. Foi empate, 0-0. Foi empate 0-0. Entendeu? Ele não jogou porque se machucou. Aí como é que se diz? Ficou aquela turma, tem que jogar agora o Garrincha, o Pelé e o Zito. E o Joel era o ponta direita. Garrincha era um excelente ponta direita. Era um ponta direita, era muito bom. Mas houve uma pressão para colocar o Garrincha, né? Houve a pressão dos próprios jogadores, porque o Carlos Nascimento, que era o supervisor, quando um gol que o Garrincha fez lá na Itália, se eu não me engano foi contra o Milan,
que ele driblou todo mundo, chegou lá, driblou o goleiro, ainda ficou esperando que viesse gente para aí fez o gol, driblando todo mundo. O supervisor do coisa disse: esse rapaz é responsável. Esse rapaz não pode jogar na série. Mas como já tinha, ele já estava inscrito, né? Mas esse rapaz é responsável. Bota ele no banco. Mas aí depois os jogadores, principalmente os cariocas, né, começaram a insistir que ele não podia ficar fora da seleção, apesar do Joel ter sido um grande jogador do Flamengo. Com isso, entrou o Dida, entrou o Garrincha, entrou o Zito no lugar do Dino Sani e o Pelé. Aí. Tá certo. Deu no que deu. Então, estamos aqui apresentando nesta quinta-feira o Neto Esporte com o Lauternei Perdigão, um programa especial com a lenda viva que é o Lauternei Perdigão, com o oferecimento da Ortovida, tudo para quem pratica atividade diária na parte esportiva, né? Então você encontra joelheiras, meias compressivas e se machucou, moletas e cadeira de roda. Próximo à Praça do Pirulito, em frente ao cruzamento da linha férrea. Ao nosso querido amigo Tigrão Lanches, tudo em sanduíches aqui colocado, Super Tigrão tudo, Super Tigrão especial, Tigrão picanha, com 20% de desconto caso você ligue aqui para o nosso programa. E também Conexão Turismo, né, Robson, que tem a promoção do jogo Náutico Fluminense. Justamente, mano. Conexão Turismo que leva o torcedor do Fluminense próximo domingo, Arena Pernambuco, para o jogo Náutico Fluminense, 16 horas na Arena Pernambuco. R$90 à vista, R$120 no cartão, dividido em 2 vezes, no Master e no Visa. Saída 9 da manhã, em frente ao Shop Clays, na Pajuçara, e volta prevista mais ou menos 11 da noite. Então, Náutico e Fluminense lá na Arena Pernambuco, próximo domingo. A Conexão Turismo leva você em ônibus confortável, serviço de bordo, água, um suco de abacaxi e refrigerante. Muito tudo bem. Com o nosso amigo Ralph. Ok, no próximo bloco vamos falar sobre futebol lagoano na década de 70. Uma das mais belas aqui do nosso futebol. Voltamos já já.